Olá, pessoal. Boa noite. Acho que todos estão me escutando bem. Só um teste de áudio, né? Já vejo a cabecinha já balançando. Graças a Deus. Vamos lá. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seccional Pernambuco, é um prazer para todos nós, para toda a diretoria, em especial a diretoria científica que vem organizando temas relevantes, né, da nossa sociedade. E hoje é um dia muito interessante, muito especial, porque no último dia 21 nós comemoramos o Dia Internacional da Demência de Alzheimer, da conscientização da demência de Alzheimer, né? Nós sabemos que as síndromes demenciais cada vez mais prevalentes no nosso meio, e dados recentes mostram que a cada 3 segundos no mundo um indivíduo é diagnosticado com a síndrome demencial de etiologia Alzheimer. E para hoje nós trouxemos dois grandes especialistas na área, Dr. Igor Brust, doutora Vânia Portela, para brilhantar nosso evento. É um prazer, são sempre parceiros nossos eventos da sociedade, né? E sem dúvida o tema foi muito bem escolhido. É um desafio para nós, né? Para toda a equipe multidisciplinar, é um desafio tanto diagnóstico, tanto terapêutico, numa síndrome cada vez mais prevalente, né? Nós sabemos que quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido o início do tratamento, melhor, teoricamente, a resposta terapêutica em frear um processo que nós sabemos que é crônico e degenerativo, né? E tenho certeza que o Dr. Igor Bruschi, que é professor da disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina da Uninassal, também membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Americana de Neurologia, e fundador do PRODIC, que é o Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa e Distúrbios Cognitivos e Comportamentais. Igor vai falar para a gente hoje sobre os desafios diagnósticos e terapêuticos na demência de Alzheimer. Igor, sabe que é um grande prazer para nós, em nome da sociedade, tê-lo mais uma vez conosco, a brilhantar. Tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado, né? Nessa nossa terceira arena em formato digital, né? Até então, ano passado, tivemos arenas presenciais e foi um sucesso em relação a, ao número de participantes, e esse ano vem se repetindo em um novo formato, cada um no seu conforto, sua casa, mas ao mesmo tempo estamos juntos aqui para dividir um pouco de conhecimento, né? E sem dúvida nenhuma, hoje, um grande dia de aprendizado para nós. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês e a gente falar de um tema tão importante. Deixa eu botar aqui para compartilhar. A gente vai falar hoje sobre perspectivas diagnósticas e terapêuticas. Então, é um campo que ainda vem crescendo bastante. Então, pesquisas no mundo todo tentando antecipar o diagnóstico e tem uma nova perspectiva de tratamento, que não só diminuir a progressão da doença. Então, a gente vê que, na verdade, a doença de Alzheimer é uma grande preocupação mundial. Se estima que, atualmente, 40 milhões de pessoas têm a demência da doença de Alzheimer. E a grande preocupação é que a estimativa para 2050 é que passe de 100 milhões de pessoas. Então, por que buscar biomarcador? Como é que isso vai interferir no tratamento? A estimativa é que 1/3 das pessoas que participaram dos estudos, dos ensaios clínicos para desenvolvimento de novos fármacos para a doença de Alzheimer não tinham, na verdade, a patologia doença de Alzheimer. E aí talvez seja um motivo do tratamento não ter funcionado tão bem. Então, com o advento do marcador, a gente consegue selecionar melhor as pessoas para novos tratamentos. Que a gente quer isso, definir a doença de Alzheimer sem a histopatologia. Não quero ter que fazer biópsia, ter que fazer necrópsia, porque a doença de Alzheimer é diferente da síndrome clínica Alzheimer. Então, algumas doenças se comportam de forma semelhante clinicamente, apesar de ter diferença na patologia. Então, aqui é que entram os biomarcadores, para que nós possamos definir a doença, a pessoa viva sem necessidade de exame invasivo. Que é aquilo que é um biomarcador.
na verdade, uma medida. A gente vai querer isso tanto para diagnóstico, se possível, para acompanhamento terapêutico. Então, a gente é uma medida que a gente vai indicar um processo biológico de alguma doença ou de normalidade. Então, a gente vê aqui, a gente quer evitar que o indivíduo entre aqui no declínio. Então, a gente quer pegar ele aqui. Quando não tem ainda declínio cognitivo, dá o diagnóstico aqui e evitar que ele faça a progressão para a síndrome demencial. Então, a gente vê aqui que não é tão simples a elaboração de um marcador. A gente vê que precisa, o estágio 1 é definir o contexto de uso, e aí 7 estágios, sétimo é que vai o uso clínico. Então, a gente vê que são várias etapas, não é uma coisa tão simples. Então, o ideal seria que nós tivéssemos marcadores para screening, então a gente fazer rastreio de população, se a gente tivesse um tratamento que parasse a evolução da doença, biomarcador de diagnóstico, então você suspeitou que aquele indivíduo tem, você faria esse biomarcador preditivo, então as pessoas que têm determinado marcador vão evoluir melhor, vão evoluir pior, e biomarcadores de resposta ao tratamento. Então, será que aquele nível alto no diagnóstico, ele tem uma queda, aquilo ali seria uma resposta favorável? É isso que a gente está procurando. Por quê? Porque existem os imitadores da doença de Alzheimer. São doenças que podem aparecer, eles têm a clínica compatível com a doença de Alzheimer, mas na patologia ela é diferente. Alguns exemplos aqui, a esclerose hipocampal, a primária, a taupatia primária relacionada à idade, a doença de grãos argirofílicos, a encefalopatia TDP, também de início tardio, com predomínio límbico. Então, são doenças clinicamente que simulam o Alzheimer. E até, um exemplo, a variante frontal do Alzheimer parece muito com a degeneração frontotemporal. Então, isso dificulta o desenvolvimento de um tratamento direcionado para a fisiopatologia da doença de Alzheimer. Porque nós queremos sair desse emaranhado aqui. A gente quer conseguir isolar o que é patologia Alzheimer, o que não é patologia Alzheimer e o que tem os dois. Ele teria a patologia da doença de Alzheimer e de outra doença. Então, se entrou nisso, a definição biológica da doença de Alzheimer, que seria a classificação ATN. O A seria relacionado ao beta-amiloide, então poderia ser o beta-amiloide ele medido no líquor, que estaria reduzido, ou o amiloide PET positivo, a gente fazia um exame de imagem. O T, que seria tal fosforilada aumentado no líquor, ou tal, o PET tal positivo. Então vejam que a gente poderia fazer o diagnóstico só por exame de imagem. Então o indivíduo teria um amiloide positivo, tal positivo, e atrofia, que é neurodegeneração, que nós conseguiríamos ver na ressonância. Ou, se for fazer o líquor, o tal total elevado. Então, isso que a gente quer, uma definição biológica, que é isso que está se buscando agora. Aqueles medicamentos que não tiveram um resultado tão bom, um exemplo, solanezumab, será que se a gente incluir só indivíduos com patologia de Alzheimer, ele vai ter um resultado melhor? É o que provavelmente está sendo feito. Então, retornando àqueles tratamentos que foram utilizados sem sucesso adequado. E a gente, quando vê aqui, sempre os marcadores no líquor. Então, lembrar que a punção lombar ela é invasiva, pode ter algumas complicações, geralmente são complicações leves, não tem maiores problemas, mas é um exame invasivo. Então, o paciente que é anticoagulado, ele não pode fazer, o paciente que usa antiagregante, o ideal seria suspender, alterações anatômicas limitam a realização do exame. Então, nós queremos evoluir, sair do marcador licórico, queremos ir para o biomarcador sérico, que aí saiu agora recente, em 2020, a PETAL 217, com uma perspectiva muito boa. Então, teria uma relação melhor do que a PETAL 181. E aí já se tentou clusterina, tal total, neurofilamento de cadeia leve, beta-amiloide. Então, não é uma coisa tão recente. A gente viu que aquilo são 7 estágios para desenvolver um biomarcador. Então, abre uma nova perspectiva, a gente ter biomarcador sérico,
que não precisaria fazer o líquor. Seria bem menos invasivo para a pessoa. Então, nós classificaríamos assim, a pessoa que seria biomarcador normal, não teria nenhum positivo. O indivíduo, para estar na doença, o A, que é o amiloide, é a assinatura da doença de Alzheimer. Então, ele já teria a patologia, a alteração patológica, seria já pré-clínico. Então, nós conseguiríamos detectar antes dele ter sintoma e, na medida que houvesse um tratamento eficaz para diminuir, para parar a progressão, ele não iria desenvolver a síndrome demencial. E aí a gente vê aqui que entraria o contínuo da doença de Alzheimer, que ele começaria só com o amiloide, depois evoluiria para o T positivo, depois a neurodegeneração. E aí poderia ter concomitante ou definir isso aqui também, que é importante. Ele tem alteração patológica, não Alzheimer. Ele tem uma outra demência. Por exemplo, taupatia primária relacionada à idade, o TDP de início tardio, esclerose hipocampal primária. Então, abre uma nova perspectiva de tratamento, o advento dos biomarcadores. A gente vê aqui um exemplo por exame de imagem, utilizando o PET, teria captação positiva para o tau e neurodegeneração. Então, conseguiríamos dar o diagnóstico apenas por exame de imagem. Não precisaria nem marcador sérico. Então, também outra perspectiva diagnóstica, também muito interessante. E aqui mostrando, entraria uma outra doença. Ele não tem amiloide, não tem tau, mas tem a neurodegeneração. Seria uma doença não relacionada à patologia de Alzheimer. Nós queremos quebrar esse modelo atual, que é um indivíduo que começa com um sintoma, então ele tem um declínio cognitivo subjetivo, depois ele passa a ter um comprometimento, então ele entraria para comprometimento cognitivo leve e evolui para a demência. Nós queremos parar isso, ele não chegar a desenvolver o CCL. Então, isso é que vai ajudar o biomarcador. Além, claro, o paciente que já tem sintoma, possibilitar o diagnóstico precoce, o tratamento direcionado para a causa, a gente conseguir parar essa evolução que tem um impacto muito ruim para o indivíduo, para a família e para a sociedade como um todo. Então, vejam, esse é o pipeline atual de medicações que estão sendo desenvolvidas para a doença de Alzheimer. Então, algumas na fase 3, a gente vê que o solanezumab aparecendo novamente em vários compostos, inclusive tem utilizando bloqueador do canal de cálcio, metformina, bloqueador do receptor da angiotensina, inibidor da ECA. A gente vê várias tentativas que eles chamam reutilização de fármacos já estabelecidos. Então, você teria uma indicação outra e aquele fármaco, por algum motivo de neurodegeneração, de neuroinflamação, poderia atuar na doença de Alzheimer, na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, é a grande esperança, vejo que bastante, são inúmeras medicações, então se tem uma esperança muito grande, porque o que nós dispomos atualmente, os inibidores da acetilcolinesterase, o antagonista do receptor NMDA, a gente só consegue retardar a evolução. A gente não consegue parar a doença, não consegue reverter a doença. A gente só deixa mais lento a evolução que vai ser inevitável. Então, termina causando uma frustração muito grande em toda a equipe de saúde, o tratamento. Na hora que houver um fármaco modificador da doença, abre outra perspectiva para a gente e para a sociedade também. Então, a gente vê aqui que dos que estão em fase 3, 60%, aproximadamente 59%, são tentativas de terapias modificadoras da doença. Então, tentando vários alvos, a gente vê tentando evitar a neuroinflamação, a questão da infecção, que está se vendo as pessoas teriam uma infecção maior, uma prevalência maior por infecção por herpes, a questão vascular, tentando utilizar bloqueador do canal de cálcio, de neuroproteção, o amiloide, que é o principal foco que vem sendo tentado nos últimos anos, o tau,
alterar metabolismo neuronal. Então, a gente vê aqui essa imagem que é bem interessante, em vermelho. A gente vê ao longo dos anos a evolução do beta-amiloide. Então, veja que não vem aumentando, porque não teve um resultado tão bom. Então, o que é que viu? Eu não estou tendo um resultado tão bom com o beta-amiloide, eu preciso achar outro alvo. Talvez aqui não seja o ideal, mas agora a gente já pensa também de outra forma. Aquelas pessoas provavelmente não tinham a patologia da doença de Alzheimer. Talvez por isso a terapêutica anti-beta-amiloide tenha falhado. E a gente vê aqui em verde claro, mostrando tentativas de neuroproteção, como vem aumentando os fármacos tentando ser utilizados como neuroprotetores. Um exemplo, metformina, vem tentando utilizar. Saiu essa semana também um trial que estava acontecendo com insulina nasal, por causa daquela questão do envolvimento da enzima degradadora da insulina na doença de Alzheimer. E aqui em amarelo, que a gente vê também com aumento exponencial, a questão de tentar reduzir neuroinflamação, que pode ter algum agente infeccioso envolvido também. Então, a gente vê abrindo outras perspectivas, mas, ao mesmo tempo, a gente não jogando a toalha para a terapêutica anti-beta-amiloide, por causa dos biomarcadores, que aí volta a atenção novamente, volta uma esperança que aqueles resultados falharam porque o indivíduo não tinha a patologia de Alzheimer. Obrigado a todos. E a gente começa a ter assim uma esperança grande de desenvolvimento desses fármacos. Parabéns, Igor. Só queria que voltasse um pouco essa tela, para a gente se voltar. Deixa eu só abrir aqui para poder... Eu acabei não explicando, na verdade, mas deixaremos um tempo após as duas palestras, tá? Para perguntas. Essas perguntas devem ser enviadas por escrito nesse bate-papo e teremos o maior prazer em poder respondê-las, né? Igor, um assunto bem interessante, acho que trouxe muita informação atualizada para a gente, isso é bem tentador, tá? E esperamos que esses trials tragam realmente resultados, né? Nas últimas 2 décadas, nós não temos drogas novas, né, para tratar esses demenciais, especialmente o Alzheimer, mas acho que um recado a gente já pode deixar aqui para todo mundo, né? Que se melhorar o estilo de vida, reduzir os fatores de riscos cardiovasculares, né? Esse seria um dos pilares do desenvolvimento das demenciais, especialmente a vascular e demência Alzheimer, né? Mas teremos as perguntas para depois, tem muita coisa para a gente debater aqui, vai ser muito interessante. Agora, nós vamos escutar, né, palestra brilhante, já tem alguns pacientes já nessa terapia, né? Fiz questão de chamar a Vânia Portela. Vânia atua na área clínica fonoaudiologia pela Unicap, é pós-graduada em neuropsicologia clínica pela IDE, formação no programa de enriquecimento instrumental pelo Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná, tem curso extensivo em neuromodulação não invasiva pelo Instituto Scala em São Paulo e Laboratório de Neuromodulação de Harvard, e aperfeiçoamento em eletroestimulação, pós-graduação em neurociência pelo UFPE e sócia-diretora da franquia Supera. Então, Vânia, esse é um assunto interessante, tá? Essa estimulação transcraniana, talvez para alguns aqui novo. Eu queria que você passasse para a gente um pouco da experiência e do que a gente tem hoje de respaldo científico, com mais uma ferramenta para poder tratar nossos pacientes com demência, especialmente demência de Alzheimer. Seja muito bem-vinda. Precisa só ativar seu som, Vânia. Seu som está desativado. Ainda está desativado. Estamos te vendo bem aqui, mas o som... Pronto, agora. Boa noite a todos.
Doutor Marcelo, queria agradecer o convite para a gente estar hoje conversando, né, sobre essa técnica de estimulação elétrica transcraniana. Deixa eu botar aqui a tela para compartilhar. Cleiton. Não estou aqui, peraí. Cleiton, deixa eu aqui, compartilhar a tela. Tá. Aqui. Na sua área de trabalho, minimize aqui. Minimize isso aqui também. Pergunta eles se eles estão vendo sua área de trabalho. Doutor Marcelo, estão vendo a área de trabalho? Não, ainda não. Aqui mais. Aumenta aqui a tela. Aqui. Isso. Compartilhar a tela. Compartilhar. Pergunta agora. E agora? Agora sim. Pronto, vim aqui. Livros. Pronto? Agora, perfeito. Então, como o senhor disse, eu sou fono, e aí eu senti ao longo da minha trajetória, né, a necessidade de enveredar pelo estudo na neuropsicologia e da neurociência. E aí foi quando eu conheci e comecei a me aprofundar na técnica de estimulação elétrica, que é uma técnica muito promissora, que funciona como adjuvante nas terapias. E aí, o que é a estimulação cerebral transcraniana? É uma técnica de aplicação e indução de corrente elétrica no sistema nervoso central que atua de forma segura e não invasiva, e que ela é capaz de promover a neuroplasticidade e potencializar os efeitos farmacológicos e de outras técnicas terapêuticas. Então, essas técnicas, as mais utilizadas hoje são a TMS e a TDCS. Vou dar uma pincelada aqui na TMS, que ela é uma técnica de alta frequência que produz um campo eletromagnético conduzido através de uma bobina que, em contato com o couro cabeludo, ela vai estimular uma área cortical próxima através de descarga elétrica. Então, ela vai funcionar através de disparos de pulso, mas é uma técnica de alto custo e ela é realizada em consultório. Quando a gente vai para a TDCS, a gente vê que é uma técnica que produz uma corrente elétrica contínua de baixa intensidade, de 0,5 a 2 miliamperes, no córtex cerebral. E aí, a gente vai, através da montagem 10-20, localizar qual é a área que se deseja estimular. Então, essa montagem ela é feita, a gente usa os eletrodos, 2 eletrodos, um ânodo e um cátodo. O ânodo vai ter um polo positivo e o cátodo negativo. E esses eletrodos, eles são colocados numa esponja, e essa esponja ela é embebida numa solução salina para poder fazer a condução. A gente tem como vantagem que é uma técnica de baixo custo, é um aparelho portátil, que hoje os aparelhos liberados pela Anvisa são o Neurocon, que é alemão, o Soterix, que é americano, e o NKL, que agora lançou, que é brasileiro. E por ela ser uma técnica portátil, isso facilita muito o acesso, porque a gente consegue fazer o atendimento domiciliar para aqueles clientes, pacientes que já estão num grau moderado para severo, né, mais grave da doença. E aí a gente tem contraindicações, implantes cerebrais de clipes metálicos próximos à região a ser estimulada. A gente tem a falha de calota craniana, a cranioectomia, lesões de derme, epilepsia. E como é que se processa esse funcionamento, esse mecanismo de ação da TDCS, né? Que é a que eu vou falar, que é com que eu trabalho. Então, a gente tem a colocação do eletrodo e o polo positivo ele vai migrar para o polo negativo.
E aí a gente vai estar com essa corrente que vai alterar o potencial de repouso da membrana neuronal e vai induzir alteração na excitabilidade cortical. Então, dependendo do objetivo, a gente vai excitar mais ou inibir mais essa membrana. E durante essa aplicação, a gente vai ter um efeito que é modulatório e depois dela a gente vai ter um efeito neuroplástico, que é justamente essa capacidade do sistema nervoso central se reorganizar essa dinâmica estrutural e funcional. Então, com a TDCS, a gente vai ter essa atividade neuronal e vai ter um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, que vai melhorar o desempenho das funções cognitivas. Então, os estudos hoje, eles mostram que a ETCC, o TDCS, ela realmente pode induzir modificações sinápticas duradouras. E aí, quando a gente vem para os ganhos que tem sido visto na literatura, nas pesquisas, no tratamento do paciente com Alzheimer, a gente vê, eu enquanto terapeuta, uma ferramenta assim incrível para potencializar os ganhos de fisioterapia, de fono, terapia ocupacional, os ganhos farmacológicos. E a gente vê que esses estudos mostram que é uma abordagem terapêutica importante na melhora das funções cognitivas nesses pacientes com Alzheimer. E quando é que a gente deveria indicar? Né? Na fase leve, na fase moderada, na grave, qual é o melhor momento? Hoje a gente vê, né, a gente tem pesquisas tanto na leve, como na moderada, como na grave, e na realidade não é a fase que vai indicar a necessidade de tratamento, mas a gente ter como objetivo os ganhos de cada fase. Então, se a gente pensar aí nessa fase inicial, nessa fase leve, né, a gente vai ter uma redução do comprometimento cognitivo global. Então, os ganhos são grandes, são ganhos positivos de memória, de linguagem, de atenção e interação social, certo? Esses ganhos aí, quando a gente pensa num ganho atencional, a gente já leva, inclusive, para a fase moderada e a fase grave da doença, né? Na minha experiência clínica, o que é que a gente vê? Muitas vezes, o paciente que já tinha uma modificação, eu tenho uma paciente que ela já tinha sofrido uma modificação da dieta alimentar e ela já estava já estava se alimentando com pastoso, porque ela passava muito tempo com esse alimento na boca. E aí, quando a gente entrou com a estimulação transcraniana no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que teve um aumento atencional, ela conseguiu voltar a perceber. Então, veja, mesmo com as técnicas de fono, de estimulação sensorial, térmica, tátil, gustativa, a gente não conseguia sair daquilo ali. Quando entrou com a transcraniana, que teve esse ganho atencional, ela conseguiu, inclusive, voltar a se alimentar de comidas sólidas. Isso é um ganho muito grande, porque se a gente considerar que esse paciente ele já está tão desprovido de prazer, né? E é justamente a alimentação aí que é uma das fontes de prazer dele. Então, a gente tem fora todo o cuidado, né? A gente está evitando aí uma broncoaspiração, uma evolução aí maior nessa disfagia. Então, isso tudo, quando a gente pensa na estimulação transcraniana já no grau leve, a gente vai ver justamente um aumento nesse ganho funcional. A gente consegue que esse paciente ele consiga manter a sua funcionalidade, ele participar ativamente de todo um programa de estimulação cognitiva que vai beneficiá-lo e vai estadiar, né, essa doença por mais tempo. A gente vê na volta ao neurologista como os scores, as pontuações voltam assim, crescem, eles têm um ganho nessa pontuação. E aí a gente tem aqui também melhoras no transtornos de comportamento. E como a gente sabe que esse transtorno de comportamento, ele altera, ele tem uma repercussão grande nessa forma de interação com o paciente, né? Como estressa a família,
como o próprio cuidador, né, ele não consegue criar uma empatia com esse paciente, porque muitas vezes ele não compreende que isso faz parte do quadro, e aí ele já olha esse paciente como agressivo, como uma pessoa ruim, uma pessoa chata, né, irritante, e aí a gente tem ganhos nessa questão do transtorno comportamental. Eu tenho uma cliente em que ela gritava muito, muito, e o neurologista, através dos medicamentos, não conseguia modificar isso, né? Ela tinha uma alteração grande de controle inibitório, e aí foi quando a gente conversando se tentou a transcraniana. E ela tinha muito uma coisa assim de quando ia cortar a unha, isso para mim, para ela era um tormento. Então ela gritava, na hora da alimentação ela gritava, e isso fazia com que ela muitas vezes engasgasse. Quando a gente entrou na transcraniana, ela também conseguiu controlar isso, então ela parou esses gritos, né? Ela passou a compreender quando a cuidadora ia cortar e explicava a ela que ia cortar a unha. Então, esses ganhos atencionais, particularmente, eu sinto nesse grau moderado para o grave, que repercute muito com a família, muito com os cuidadores. Eu tenho um paciente que ele estava no grau grave, está no grau grave, e ele, uma das coisas era que ele não conseguia identificar o incômodo dele, né? Então, a família se queixava e se angustiava demais porque via no semblante dele que tinha alguma coisa incomodando muito e ninguém sabia localizar para ajudar. Nós entramos com a transcraniana e esse paciente ele começou a trazer uma resposta mais ativa. Então, se era o nariz que estava incomodando, ele ia lá, metia a mão no nariz e resolvia, ou ele coçava. Então, são conquistas que para a gente, né, que tem todas essas funções, são tão simples, mas como impactam diretamente na qualidade de vida desse paciente que está ali, incomodado com aquilo ali, não pode resolver. E aí eu comecei a ver que quando os cuidadores, quando a família, que já estavam tão acostumadas a uma pessoa com um olhar tão distante, tão ausente, quando eles começaram a perceber que ele começava a acompanhar os movimentos, que ele estava atento quando alguém falava, né? Isso mudou a dinâmica de casa, porque a gente, enquanto terapeuta, orienta demais essa coisa de que se converse, que se antecipe o que vai fazer, para que não seja pego um impacto, né, de repente. Mas é complicado eles praticarem isso, porque a gente sabe que uma relação ela envolve uma troca. E o paciente de Alzheimer chega um momento que não está mais estabelecendo essa troca, né? E quando eles começaram a ver esse olhar mais presente, ele se resolvendo mais, começaram, inclusive, a trazer ele mais para o convívio social da família. Então, a esposa tocava órgão, e aí começaram a levar ele para lá, ele começou a acompanhar, participar dessa dinâmica. Então, grande ganho de qualidade de vida aí desse paciente, que inclusive, durante a alimentação, quando ele não queria alguma coisa, o que é que ele fazia? Era ofertada, e aí ele abria a boca instintivamente, quando ele pegava o alimento que não era de interesse dele, ele mantinha esse alimento na boca. E mantendo esse alimento na boca, ele ia acumulando saliva e corria o risco de broncoaspirar, né? De ter uma penetração aí. A gente teve um ganho muito grande, porque ele começou a ter, quando vinha, né? Quando o técnico de enfermagem vinha ofertar esse alimento, ele já perguntava, o senhor quer papa? E aí ele, com a cabeça, ele se comunicava e dizia que não. Aí ele ofertava uma outra comida e ele balançava a cabeça quando ele queria e comia e fazia todo esse processo normalmente, né? A mastigação, a deglutição, sem nenhuma alteração aí. Então, a gente vê, né, as pesquisas mostram que realmente a TDCS ela está trazendo aí, entrando como uma técnica promissora, inclusive nesse estadiamento da evolução da doença, melhorando a qualidade de vida, inclusive nessa fase moderada e avançada.
Então, eu acho que assim, a gente tem que ter em mente que a gente pega dois extremos, né? A gente tem o leve, que a gente continua, e aí quando o doutor Igor fala nessas fases iniciais, como a gente pode favorecer aí, a gente já vê estudos mostrando a entrada da transcraniana no declínio cognitivo, né? Que a gente sabe que muitos deles, eles se desenvolvem no Alzheimer, e aí a gente já vê essa entrada aí, e já conseguindo também obter ganhos, não só nessa fase leve, mas na moderada e nessa fase avançada. Então, eu queria deixar aqui uma frase que sempre me norteia, certo? Nas minhas pesquisas, nas minhas ações. Quando as coisas não fizerem mais sentido e nada mais prender você, não tenha medo de trocar o roteiro. Você só descobre novos caminhos quando muda a direção. Muito obrigada. Excelente, Vânia. Foi muito interessante. Para muitos aqui, é uma terapia nova, talvez desconhecida, né? E eu acho que uma doença em que a gente tenta usar nossas armas terapêuticas para frear um processo e isso é mais uma arma que pode melhorar a cognição, comportamento e com pouquíssimos efeitos colaterais, eu acho que pode se encaixar muito bem nas diversas fases, né? Então, obrigado, foi excelente, né? Conciso, trouxe para a gente realmente informações bem relevantes. Eu queria deixar aberto aqui para todos perguntas que possam ser feitas pelo chat. Por enquanto que as perguntas ainda não chegaram, eu queria então já fazer uma pergunta para o Dr. Igor Bruschi. Igor, hoje nós dispomos no nosso dia a dia, falando em medicina pública, Brasil, né, dos testes neuropsicológicos. Essa é a nossa arma que nós utilizamos hoje para dar o diagnóstico de um possível síndrome demencial e de um provável Alzheimer, né? Mas falando de um paciente potencial, de um modelo hoje que teríamos todas essas armas, essas metodologias diagnósticas em nossas mãos. Qual seria o perfil de paciente que você submeteria a esses testes licóricos no modelo atual? Perfeito. Inclusive, a Associação de Alzheimer vem discutindo exatamente isso. Qual seria, no momento atual, o papel dos biomarcadores? Que, na verdade, atualmente, ele só é um preditor de evolução. A gente deu o diagnóstico, mas não vai conseguir evitar a progressão da doença. A gente só vai dizer, olha, é Alzheimer, ela vai progredir, o tratamento só vai deixar essa progressão mais lenta. A gente termina indicando quando dúvida diagnóstica, então, principalmente em casos que está naquele limite CCL, síndrome demencial, fica naquela transição, e quando a gente suspeita de outras doenças. E uma situação que aí já não entra tanto na seara do geriatra seriam as demências de início precoce. E aí que nós lançamos muito mão dos biomarcadores, ou nos casos rapidamente progressivos, para ver se trata realmente da variante rapidamente progressiva da doença de Alzheimer, ou é uma outra doença, que principalmente encefalopatias imunomediadas. Perfeito. E após a reportagem fantástica, acho que há uns 30 dias atrás, né, lançaram esse biomarcadores séricos no sangue, né? E vários pacientes vêm me perguntar, né, da importância desses biomarcadores, né? E tem um biomarcador que no futuro você desenvolverá um quadro demencial, né? Eu acho que tem questões filosóficas que a gente precisa discutir, né? Qual o impacto disso na vida desses pacientes, na vida dessas famílias, né? Quando se descobre um biomarcador na fase precoce, na fase pré-clínica, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Exato, que entra no mesmo dilema ético do teste genético. Que é aquilo, você fez a mesma coisa, o biomarcador, o teste genético. Certo, eu vou ter a doença. E agora? E não tem um tratamento que consegue parar essa evolução.
Então, a sensação que eu tenho é que a pessoa vai passar a vida toda esperando o dia que vai iniciar o sintoma da doença. Nós esquecemos várias coisas todos os dias, o tempo todo a gente está esquecendo. Então, quem tem um biomarcador desse, a primeira coisa é a doença começou. Começou agora, em 10 anos eu não vou reconhecer ninguém. Que é a questão do teste genético, que a gente segura muito, apesar de, olha, eu quero fazer, mas não tem utilidade. Você não vai, eu sei que eu vou ter, mas o que é que eu vou fazer com essa informação? Esse é um dado bem interessante e fazer até analogia com os cardiovasculares, quando a gente faz um angiotomo, um score cálcio, né? Então a gente sabe que para alguns pacientes pode até servir, né? Quer dizer, ó, aqui são os fatores de risco, são os fatores que podem desencadear a doença, os triggers da doença, para você controlar melhor a hipertensão, diabetes, para não ter síndrome demencial, né? E para outros não, para outros talvez seja um caminho totalmente divergente, né? Talvez entrar num transtorno depressivo maior, né? Sabendo que no futuro, né? Não sabemos qual futuro vai desenvolver esse quadro demencial, né? Então, acho que muitos questionamentos estão por vir. Acho que enquanto sociedade, geriatria, neurologia e em outras sociedades, a gente precisa discutir realmente a implicação e importância clínica de um teste, ao mesmo tempo tão importante e, por outro lado, tão desafiador do ponto de vista da utilidade, principalmente de saúde pública, né? Vânia, eu acho que tem várias perguntas aqui. Acho que o interesse nesse tema da eletroestimulação é relevante, né? Eu queria já perguntar, a Ada perguntou aqui, afastando as contraindicações já mencionadas, existem riscos na eletroestimulação? E a segunda pergunta é, por quanto tempo se utiliza a estimulação transcraniana? Por quanto tempo se utiliza ou por quanto Isso. tempo dá quando a gente tem o efeito? A gente pode fazer o seguinte, quanto tempo é a sessão, quanto é que você utiliza a estimulação? E a outra pergunta é, e por quanto tempo, você espera por quanto tempo a resposta determinada sobre o comportamento, sobre a cognição? Me fala um pouco dessa prática. Ou seja, alguém te encaminha, um geriatra, um neurologista ou qualquer outro profissional, né? Deve te encaminhar com um propósito, na verdade, com um comportamento de difícil controle, né? Com vários efeitos colaterais aos psicóticos, por exemplo, ou então um declínio cognitivo sem resposta às drogas convencionais. Então, você inicia e espera quanto tempo para dizer houve resposta, vamos seguir outro caminho, né? E quais são os riscos dessa estimulação? Eu vou falar em relação a TDCS, né, que é a corrente contínua. Então, não, na literatura, nas pesquisas, elas não mostram risco, porque é uma corrente de baixa intensidade. Então, como a gente viu, de 0,5 a 2 miliamperes, certo? Então, em relação a risco, é uma técnica bem segura, certo? Em relação a tempo de resposta, a gente consegue ver uma resposta, assim, a gente tem a aplicação da TDCS em várias patologias, né? Mas a gente vê, no geral, um tempo de resposta em toda ela, geralmente nessas 15 primeiras sessões, certo? Então, essas 15 primeiras sessões, elas são muito norteadoras da área que a gente está estimulando, certo? Então, a gente vê se com 5 sessões, 6, não teve efeito nenhum, a gente começa a ver se a gente vai manter nessa área, se a gente vai alterar a área, certo? Mas, assim, não acontece de com essas 15 a gente não ver nada, porque a gente modifica essa conduta já na sexta, alguma coisa assim. E qual é a frequência que você orienta a fazer? 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, semanal? Qual é a frequência para obter uma resposta adequada? Veja, doutor Marcelo, isso vai depender muito de que caso, né? A gente pegando uma doença degenerativa, a gente sabe que é um paciente que a gente vai ter que manter na manutenção, certo? Então, a gente vai ter uma série inicial, que são séries mais seguidas, e depois a gente mantém, muitas vezes, uma vez na semana, certo? E aí, como ela é uma técnica que ela precisa ser usada, quer dizer, ela é o mais indicado nas pesquisas é que ela seja usada junto com a terapia, certo? A terapia cognitiva
ou a terapia que a gente está querendo é destinada a fazer quando a gente vai estimular aquela área. Então, durante o próprio processo terapêutico, de que a gente vai atender uma vez na semana, uma dessas vezes a gente vai fazer o atendimento juntamente com a transcraniana, com a TDCS, certo? E aí vai vendo como é que a pessoa vai se mantendo. Perfeito. Eu acho que a gente já respondeu o Shirley, com as aplicações, conseguimos observar resultados. O Vânia respondeu que espera a partir de 5, mais até 15 sessões, eu acho que é o nosso deadline, né? Para avaliar a resposta. É isso? Eu estava vendo uma pergunta em relação a quais são as áreas que são liberadas para fazer, né? Eu acho que foi de Shirley. Foi de Gleice. Foi de Gleice? Perguntou quais profissionais de saúde podem fazer o tratamento de eletroestimulação. Então, assim, a gente tem hoje de normalização o conselho, a gente tem o conselho de fono, o conselho de medicina, o conselho de fono e de terapia, não, de fisioterapia. Muito embora no conselho de fisioterapia existe, porque como ele é junto de terapia ocupacional, eles estão limitando para a fisioterapia, certo? Certo. Aproveitando essa pergunta, e Natália perguntou se tem um alto custo para o paciente, né? E você falou que um dos aparelhos é de baixo custo. Todas as sessões são feitas por profissionais ou você ensina algum familiar e você vai observando em paralelo? Como é que funciona isso? Pergunta Natália. Veja, ainda não está liberada, ainda não se está utilizando essa questão do familiar fazer, certo? Então, é uma coisa que já se está, inclusive, estudando, já teve um estudo, Paulo Boggio, lá em São Paulo, ele já começou algumas aplicações em que o paciente está levando o aparelho e aí eles têm uma forma de monitorar, mas isso ainda está em estudo, para a gente poder ter certeza de como é que está sendo essa aplicação, né? Está sendo tudo assim, ainda adaptado, vendo como é que isso vai funcionar. Mas geralmente, quer dizer, geralmente não, sempre é o profissional que tem o curso que vai levar o aparelho e vai aplicar. Mas é um alto custo para o paciente? A pergunta, Natália, tem um alto custo esse tratamento? Veja, na realidade, como eu falei, a TDCS, pelo próprio aparelho, certo? Ele possibilita um custo bem acessível, entendeu? Que o profissional que aplica, ele vai ver exatamente combinar isso, mas assim, é diferente da TMS, em que a aparelhagem, ela demanda um valor muito alto, certo? Então, ela tem essa parte fixa, tem a bobina, então, assim, o custo do aparelho é muito alto. Na TDCS, não. Então, isso já viabiliza muito a terapia. E aí, pegando, doutor Marcelo, quando o senhor fala assim, quando uma terapia não funciona, a gente entrar com a TDCS, eu acho que hoje, como ela é uma técnica adjuvante, a gente tem que tentar ver muito ela como, assim, ajudante das demais técnicas, sabe? A gente não deixar chegar até assim, não funcionou. Porque a gente está diante de uma doença que é devastadora, né, doutor Igor? Então, que a gente tem aí só perdas. E se a gente pode oferecer isso para nosso cliente, para potencializar, eu costumo enxergar muito a TDCS como quando a gente tem uma doença degenerativa, como se a gente tivesse um campo aí cerebral, um campo árido, em que as terapias a gente está jogando as sementes e aqui brota uma coisinha, aqui brota outra, né? Quando a gente entra com a transcraniana, é como se a gente modificasse esse solo, certo? E tornasse ele fértil. Então, na hora que eu jogo essas sementes, que são as terapias, a gente potencializa. Então, a gente consegue ganhar aí em tempo, certo? De estimulação cognitiva mesmo. Eu acho que volta àquela questão que a gente trabalha sempre, né? A questão inter e multidisciplinar, né? Tem o papel do terapeuta ocupacional, tem a questão farmacológica, tem a estimulação, né? Acho que tem que ser vários estímulos para a gente realmente tentar frear e oferecer qualidade de vida para esses pacientes, né?
Pois é, porque na realidade ela sozinha, né, não vai fazer o efeito. Ela vai justamente chegar para potencializar as outras terapias, tanto a farmacológica como as terapias cognitivas e fonoaudiológicas, todas elas. Perfeito. E a estimulação tem um caminho ainda muito grande, assim, tem muita perspectiva de melhora. Teve um caso de uma cirurgia para Parkinson, então, só que aí a sonda, ela mudou o caminho, não foi para o núcleo subtalâmico, ficou no fórnix. E aí, quando ligou, que foi o estímulo, o paciente lembrou coisas da infância, que é o que estão estudando agora, estimulação profunda, estimulação, que ele lembrou coisas que aconteceram com ele, ele não tinha a mínima ideia daquilo, coisas bem antigas, saiu relembrando, e aí abre uma avenida muito grande de perspectiva. Perfeito, né? Exato. Acho que isso abre espaço, abre novas hipóteses, né? Para que as pesquisas venham a ser iniciadas. E aproveitando isso, Vânia, uma pergunta mais no começo, né? Já existe grandes meta-análises hoje para estimulação? Existem meta-análises para a estimulação transcraniana. A pesquisa na estimulação transcraniana tem crescido assim muito. A gente quando começa, a gente vê um crescimento bem grande aí. Perfeito. Igor, voltando um pouco para a terapêutica, falamos um pouco do diagnóstico, né, os desafios no diagnóstico, a utilização desses biomarcadores. Vamos falar um pouco mais de tratamento também, né? A gente tem hoje, na fase inicial, as três drogas já conhecidas, rivastigmina, galantamina e donepezila. Me fala um pouco desse switch, da mudança, se não há uma resposta, espera quanto tempo com a droga, e se muda para outra droga, apesar de ter o mesmo mecanismo de ação. Me fala um pouco da tua prática clínica na demência de Alzheimer, inclusive usa galantamina na demência de Alzheimer. Uhum. Na verdade, o que a gente vê nos trabalhos é que ele não tem diferença em desfecho clínico. Então, você utilizar donepezila, galantamina, rivastigmina não teria, apesar de nuances na farmacologia, inibir também a butil, atuar em receptor nicotínico, então poderia ter um benefício, a questão da apatia. Não se conseguiu mostrar isso clinicamente. Eu, particularmente, mantenho, a não ser que a pessoa não tenha resposta nenhuma, ainda tento uma outra classe. E, na verdade, eu acho que a troca mais frequente que ocorre é por intolerância. A gente passa para usar PET. Não é nem por resposta, é mais por efeito adverso mesmo. Até teve um inibidor que teve um estudo bem interessante, que é fencerina o nome. Ele também é inibidor da colinesterase, mas se ele não teve um resultado tão esperado, mas se viu in vitro que ele atuaria também na questão do glutamato, na neurotoxicidade. Então, está sendo estudado ele agora com outro mecanismo, tentando inibir a neurodegeneração, não só como sintomático. Entendi. Então, não houve resposta. A proposta é enxergar o tripé de tratamento, né? Se houve resposta à memória, pode melhorar a funcionalidade e o comportamento, né? Mas na Isso. prática, não houve resposta cognitiva, que se cria muita ansiedade hoje na família, né? É, E o retorno, muitas vezes, doutor, essa droga não teve resposta nenhuma, né? isso. E aí, ter paciência, tentar oferecer, vamos aguardar um pouco mais, né? Mas não havendo resposta do EPSIL, você acaba não trocando por outra droga, não é isso? Que é uma coisa importante, que é a questão que eu sempre tento fazer muito, que é o gerenciamento de expectativa em relação ao tratamento. Porque muitas vezes é criada uma expectativa muito grande, como se a medicação fosse reverter os sintomas e a pessoa fosse ter uma melhora, vamos dizer, em testes em 50%, 40%, quando na verdade a gente vê essa melhora inicial muitas vezes, mas logo depois começa o declínio novamente. Perfeitamente, né? Então, muitas vezes o mecanismo também é de acetilcolina, alteração de comportamento, que acaba deixando, espero que os pacientes, né, tenham um melhor controle do comportamento. A gente sabe que tem componentes autominérgicos, mas acaba tirando também essas drogas, buscando também controle de comportamento, né? Isso, perfeito. Inclusive mudou o paradigma, que antes a gente ficava aquele, quando é que eu vou tirar? Hoje a gente reintroduzindo para controle de comportamento em pessoas que já não usavam mais, pensando na cognição. Perfeitamente.
Vânia, uma pergunta aqui de Shirley. Quanto tempo dura, em média, uma sessão de estimulação? O tempo de aplicação, né, da corrente são 20 minutos. Né? O tempo da sessão ela vai variar da medida, da coisa de você dar colocação, mas em termos de aplicação, de corrente entrando, são 20 minutos. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Acho que foge um pouco, na verdade, eu queria que você focar na síndrome demencial, principalmente no Alzheimer, mas a gente sabe que a estimulação também é usada no transtorno do humor, na depressão, né? E agora, pós-Covid, essa segunda onda que se espera, a gente tem visto isso em consultório, é a alta prevalência dos transtornos do humor, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. E o Igor falou muito bem isso, a dificuldade, muitas vezes, de dar um diagnóstico de declínio cognitivo, porque a gente sabe que déficit de atenção, transtorno do humor, N outros diagnósticos podem mimetizar a demência Alzheimer. E fala um pouquinho, rapidamente, a gente foge um pouco do assunto, mas fala um pouquinho só do uso na depressão. Ela é muito... Anda em conjunto ou a depressão, o transtorno do humor, mimetiza o quadro da demência de Alzheimer? A pergunta é, doutor Marcelo, a pergunta é o quê? Se o quê? Então, a utilização da estimulação dos transtornos... Na depressão? Na depressão, né? Certo. Em paralelo, a gente sabe que depressão muitas vezes anda em conjunto com demência. Sim. Ou a depressão mimetiza o quadro demencial. Então, fala um pouquinho pra gente o uso da estimulação na depressão. A TDCS, né, a TMS, ela já é aplicada também para depressão e a gente também vê bons resultados nos estudos, nas pesquisas da TDCS em depressão. Então, a gente sabe que o lado direito ele vai estar mais estimulado, certo? E o lado esquerdo vai estar mais inibido. E aí, no caso da depressão, os eletrodos vão ser colocados bilateralmente, certo? Para poder fazer esse balanceamento aí. E tem bons resultados. Certo. E quando se fala de comportamento e uso da estimulação, que tipo de estudo de comportamento? A gente pode usar tanto na desinibição quanto na apatia. Consegue falar um pouco para a gente do uso no estudo de comportamento em pacientes com demência? Olha, na desinibição a gente vê, né, principalmente nessa questão da desinibição, a gente vê um retorno, né, um controle aí, certo? Na apatia, eu não tive experiência e não tenho esses dados de pesquisa, certo? Mas eu sei que na desinibição existe um controle aí de comportamento. Muito bem, muito bem. Igor, quer complementar alguma coisa em relação a esses desafios diagnóstico terapêutico? Quer falar uma coisa de neuroimagem, mesmo no paciente hipotético? O que é que você tem feito hoje no paciente hipotético, privado? A gente tem a questão do PET com amiloide e tal, que a gente ainda não tem disponível aqui, mas que vai ser um avanço muito grande. Inclusive, não necessidade de fazer o líquor. Você, com o exame de imagem, definir a patologia. Que ele vai ter a captação em beta-amiloide, vai ter a captação tal e vai ter a neurodegeneração. Então, também é outra janela muito grande, muito assim, mais simples para a pessoa do que fazer a coleta do líquor, muito menos invasivo e que vai ajudar bastante. Agora vai entrar também naquela questão das pessoas, eu quero fazer o exame, e aí vai ter o depósito, e agora? A gente vai fazer o quê com esse dado? Sempre a gente vai pedir um exame, e se vier esse resultado, o que é que eu vou fazer com essa informação? Qual vai ser a utilidade clínica dela? E um exame extremamente caro e pouco acessível, né? Exato, então, um custo elevadíssimo. A perspectiva futura, né? São exames caros, né? Talvez décadas para chegar aqui quando se fala de medicina pública, né? Para a medicina pública a gente não vê nem perspectiva ainda. Assim, seria 3 décadas, 4 décadas, mas a gente realmente não tem perspectiva. Perfeitamente. Aguardar alguma pergunta mais? Alguém tem algo a perguntar? Nossos palestrantes?
Vânia, quer fazer um último comentário? Quer deixar aqui um recado aqui para todos que nos assistiram? Quero deixar o recado de que, assim, enveredem por esse estudo aí da transcraniana, porque realmente, assim, quando a gente começa a ver os resultados, a gente fica, assim, fascinada, sabe? É uma questão em termos de, como reabilitadora, que realmente é um marco para mim poder ver os ganhos que os pacientes têm com tudo isso. Perfeito. Então, Vânia, queria agradecer a sua presença, tá? Foi maravilhoso, enriquecedor, sempre um aprendizado para nós, tá? Como sociedade, né? E como profissional também, tá escutando, tá sempre aprendendo. Igor, algum comentário final, alguma consideração final, algum recado para todos que estão nos escutando? O recado é para a gente manter a esperança, principalmente a nossa geração, que é aquilo que vai ter um boom, uma explosão de casos, e que a gente ter esperança no tratamento, que é o que vem sendo tentado, o tratamento modificador da doença. E manter a vida saudável, que é a prevenção que a gente tem atualmente. Eu fiquei animado com aquele gráfico inicial, quantidade de drogas, né, que estão sendo estudadas. Em junho de 2019, um dos anticorpos monoclonais que parou o estudo e depois reiniciou, exatamente por conta da dificuldade de estabelecer o real diagnóstico de demência Alzheimer, né? Então, acho que a gente precisa avançar tanto no diagnóstico preciso, né, e sem dúvida nenhuma, que essas drogas venham realmente para frear o processo ou parar o processo. Acho que é a nossa maior esperança, né? Drogas venham parar o processo, né? Que é quando vai ter a maior utilidade clínica. Que vai ser preciso evoluir na pesquisa, a partir do marcador, desenvolver um fármaco que pare a doença, e aí sim a gente passar a utilizar melhor o biomarcador, que vai ter uma proposta terapêutica. E como o principal fator de risco é o envelhecimento, né? População envelhecendo, pirâmide inverteu em abril de 2019, tem mais idosos no mundo do que jovens de 0 a 14 anos. Isso preocupa, porque o custo relacionado a tratar essa síndrome demencial, especial Alzheimer, é extremamente caro, né? Então, a gente precisa se programar hoje para amanhã, né? Do posto de saúde pública, né? Pacientes como esse são drogas caras, suporte de cuidadores, né? E N outras situações, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, né? Fisioterapeutas. Então, a gente precisa se preparar para esse amanhã e está chegando de maneira muito rápida, né? Que essa prevalência extremamente alta da demência, né? No próximo, como você falou, teremos mais de 100 milhões de pessoas com demência de Alzheimer, né? Então, eu queria encerrar aqui. Acho que fomos muito precisos no tempo, né? Informações muito detalhadas e precisas, novas, né? Que eu acho que enriqueceu muito a nossa noite. E eu queria agradecer a todos que participaram, nos acompanharam, né? Foi uma noite de muito aprendizado. Vânia, mais uma vez, muito obrigado. Igor, obrigado. É sempre parceiro da sociedade. É quase um neurogeriatra, né? Porque está sempre conosco nos congressos regionais e nacionais, abrilhantando nossos eventos. Então, a todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.